9h14 em Mato Grosso do Sul, e a gente continua falando desse assunto trazido aí na reportagem da Lorane França. Nós vamos conversar agora com Everson Cordeiro, secretário de Fazenda de Dourados. Bom dia, secretário. Bom dia, ouvintes aí da CBN. É uma honra estar aqui novamente, né, prestigiando, levando informação de qualidade aí à população. Secretário, a Lorane França já trouxe aí na reportagem algumas informações, né? Inclusive, justamente essa notícia de que Dourados conquistou aí pelo segundo ano consecutivo a nota A na CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Ela explicou o que isso representa. E aí eu começo te perguntando como vocês conseguiram fazer isso, né? Porque muitas vezes essa questão é debatida, principalmente em relação à gestão pública. Como conseguir sair do vermelho, conseguir pagar as contas em dia e, nesse momento, inclusive, vocês já estão conseguindo investir, né? E tem até aqui na publicação que vocês fizeram sobre esse assunto, o senhor trouxe um exemplo bem interessante, né? Usando aí um cidadão que recebe o salário e fez essa comparação em relação ao trabalho que vocês fizeram na prefeitura. Então, é importante destacar, né, dentro do trabalho da CBN, é o seguinte: esse assunto da CAPAG, se você for lembrar como repórter, ele nunca tinha sido debatido no estado de Mato Grosso do Sul. E aí fica um elogio à CBN, porque em abril do ano passado, eu dei uma entrevista falando sobre a CAPAG. E a partir daquela entrevista, todo mundo se interessou, todos os prefeitos, os outros veículos de imprensa, se interessou por saber o que era a CAPAG. Porque até então, mesmo administrações desconheciam essa avaliação. Mas quando o prefeito Alan Guedes nos chamou para compor a equipe dele e tentar reverter a condição que o município se encontrava, nós já estabelecemos uma política econômica para a gente reverter a condição de Dourados. Então, é bom destacar que quando o prefeito Alan Guedes assumiu, Dourados era CAPAG C. Dourados, o prefeito Alan Guedes recebeu com a folha de pagamento de dezembro em atraso, né? Então, a CAPAG, ela tem uma vantagem para o cidadão, né? Isso é importante que o cidadão saiba, porque ele é um dado público lá do Ministério da Economia. Através dela, cada cidadão pode saber mais ou menos como que estão as contas do seu município de uma maneira objetiva, né? Então, aqui nós conseguimos já desde o primeiro dia implementar uma política de redução de despesas e de estímulo à arrecadação para que a gente pudesse equilibrar as contas do município, né? Isso não é fácil. Nós tivemos que nós contratamos um economista, inclusive um economista que residia em Campo Grande, né, formado e com mestrado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Trouxemos esse economista para a nossa equipe e a partir daí começamos a fazer planejamento. A administração pública é igual à casa da gente, só que em outra proporção. Se a gente não fizer o planejamento da nossa casa, daquilo que a gente recebe de salário, nós não pagamos nossas contas. E, genericamente, a gente aplicou uma política que permitisse a gente fazer esse equilíbrio. Certo. E o que cortar de despesa nesse caso, para poder começar a equilibrar as contas? Então, no primeiro momento, no início da gestão do prefeito Alan, nós implementamos um corte, né, de 30% nos comissionados, nós aplicamos uma redução proporcional dos contratos de até 25%, né, porque a administração pública tem essa faculdade. Obviamente isso com responsabilidade, porque se a gente corta demais despesas, a gente inviabiliza o serviço público. Do ponto de vista da receita, nós tentamos buscar aquela arrecadação que ela estava latente ali. É uma arrecadação sem que a gente aumentasse impostos, mas é uma arrecadação que ela poderia ser alcançada de uma maneira rápida, né, através do trabalho da equipe tributária
dos auditores fiscais de Dourados. Então, a gente que tipo de arrecadação, secretário? Como é que vocês conseguiram aumentar essa receita? Que tipo de arrecadação o senhor está citando aí como exemplo? Olha, obviamente que a arrecadação ela decorre do desenvolvimento econômico também, está intimamente ligado, né? Então, por exemplo, ano passado nós tivemos um recorde na arrecadação de ITBI, né? ITBI é aquele imposto que paga quando vende imóveis, né? A gente teve uma arrecadação de 38 milhões, né? Então, isso foi um trabalho, né, de tanto da parte do aquecimento da venda de imóveis, quanto do trabalho da fiscalização para alcançar esses imóveis. O ICMS, a gente tem que fazer também essa observação, o ICMS, 25% do ICMS é do município, tá? Isso é bom pontuar, porque muita gente não sabe. Esses 25% do ICMS é do município, não é o Estado que passa para o município. Ele e sempre foi do município. Como o ICMS, o ano passado, houve também um recorde de arrecadação, então a parte do município também foi contemplado, né? Então, na parte do ISS, foi feito um trabalho também muito pontual para que a gente pudesse alcançar essas empresas que estavam recolhendo aquém, para que elas pudessem recolher no valor devido. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho de receitas que culminou, e isso é importante, eu gostaria de falar dos números, porque o ano passado, Dourados bateu um recorde de arrecadação e ultrapassou a casa de R$1 bilhão, né? E as despesas, esses dados, tá, viu, gente, consta nos relatórios da CAPAG. Quando você passa ali os verdinhos ali, embaixo estão os relatórios dos últimos anos. Então, a receita líquida de Dourados passou de R$1 bilhão e as despesas nós realizamos 919 milhões. Então, ou seja, existe um saldo aqui, né? E é esse saldo que a gente vai aplicar em investimento. Secretário, vocês conseguiram um recorde, então, de arrecadação, um recorde, no caso, em plena pandemia? Então, tem previsão de aumentar isso agora, já que a economia está sendo retomada? Eu gostaria de fazer uma pontuação, para ficar bem claro para a população, essa questão das contas públicas. Eu fiz aqui um resumo da CAPAG dos últimos 3 anos, 2020, 2021, 2022. Né? Conforme estava na reportagem, que é muito bem feita, tá? Parabéns pela rádio, reportagem que antecedeu uma entrevista. Então, a CAPAG, ela fala da dívida consolidada, da poupança corrente e da liquidez. Só para que os ouvintes entendam o que aconteceu em Dourados, por exemplo, em 2020, dados da própria CAPAG, a liquidez, o que é a liquidez? A liquidez é a capacidade da gente pagar as contas do mês. Aí que entra aquela analogia da que eu coloquei na matéria. Então, em 2020, o município de Dourados, o que ele arrecadava, não pagava as contas do mês. Ou seja, sempre sobrava conta para pagar no mês seguinte. Em 2021, quando a gente alcançou a CAPAG-A, nós começamos o que o município arrecadava, pagava as contas do mês, mas não sobrava. Em 2022, embora a nossa CAPAG continue A, né, porque não existe uma CAPAG AA, nós conseguimos, com a arrecadação do mês, pagar as contas do mês e ainda sobrar um pouquinho. Então, isso tudo foi feito em 1 ano e meio. A população, às vezes, ela sente ainda alguns serviços não avançaram. Mas não tem como, a gente tem que ter a realidade das coisas. É igual, eu gosto sempre de fazer essas analogias. Veio uma grande tempestade e levou a casa, né? Veio um furacão e levou a casa. O cidadão que precisa reconstruir a casa, ele vai precisar de mais ou menos uns 9 meses para poder construir a casa novamente. Agora você imagine um município. Veio uma grande tempestade e destruiu o município. O município, infelizmente, é um pouquinho maior que uma casa. A gente não consegue fazer isso em 9 meses. Então, existe um plano estratégico, e eu gostaria de falar, né, não só para os ouvintes de Campo Grande, mas para os ouvintes de todo o estado,
que o prefeito Alan Guedes, ele está fazendo o dever de casa. E o orgulho da população é olhar na Capag e ver que o município, em 1 ano e meio, conseguiu recuperar a sua capacidade de pagar as suas despesas e fazer investimento. Isso é histórico, tá? Às vezes, alguns serviços ainda não foram executados, mas vão ser executados. Porque, primeira coisa, voltando à casa da gente, quando a gente tem uma dívida, a gente primeiro tem que colocar a dívida dentro do nosso salário, para depois começar a sonhar em comprar um carro, em reformar a casa e pintar a casa. Isso está sendo feito em Dourados, tá? Então, quando o prefeito Alan Guedes terminar o mandato dele, Dourados estará no lugar onde ela merece e onde ela deve estar. Secretário? Porque essa Capag aqui é a prova de que a gente está trabalhando e está no rumo certo. Secretário Everson Cordeiro, secretário de Fazenda de Dourados, conversando aqui com a gente, falando de gestão pública, de equilíbrio fiscal. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Bom dia. Bom dia, contem sempre com a gente. Essa informação é uma informação brasileira, é um pouco carente dessas informações técnicas, mas é necessário que eles entendam que existem esses rankings, né? É necessário que é fácil ver se o prefeito está cumprindo, está gastando de uma maneira eficiente os gastos, está economizando dinheiro, certo? Se me permite só mais um dado, nesse 1 ano e meio também para contribuir ali para a Capag, nós reduzimos a dívida consolidada, a dívida total do município, ela foi reduzida, ou seja, nós além de termos colocado as contas do mês em dia, nós reduzimos o passivo, o que vinha dos outros anos. Isso também contribuiu para a Capag, de modo que, isso é um dado importante, a nossa dívida consolidada líquida se você for pesquisar na própria Capag, ela é -1. Mas como assim -1? -1 significa que o saldo que tinha em conta no final do ano na prefeitura, saldo como um todo, tá? Ele era 1% maior do que toda a dívida de Dourados, consolidada de todos os tempos. Obviamente que a gente não pode pegar esse valor todo e pagar a dívida toda, porque senão o município não paga as contas do mês. Mas esse é um índice muito importante. Dourados alcançou, né, a liquidez plena, o equilíbrio pleno. Secretário. E é isso que a população tem que ter orgulho. A gente vai construir, a partir desse equilíbrio, todas as demandas que o município necessita. Obrigada, secretário. Desculpa, gostaria por fim de agradecer o espaço. Nosso tempo Muito terminou. obrigado e estamos à disposição. Obrigada, bom dia para o senhor. Bom dia, tchau, tchau. 9h27 em Mato Grosso do Sul.